aos nossos irmãos, às nossas irmãs, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Luiz, superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel Paulista, cujo pastor é o pastor-presidente, pastor Leônidas José do Nascimento, e o professor que estará lecionando também nessa manhã é o pastor Márcio, co-pastor na sede com o pastor Leônidas. Hoje, dia 23 de agosto, domingo, lição de número 8, o título diz assim: as causas da desunião devem ser eliminadas. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro de Esdras e Neemias. O título da lição diz assim, da revista: Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esse conteúdo é baseado nos livros históricos de Esdras e Neemias. A lição de hoje é a lição número 8, 23 de agosto de 2020. O título da lição: As causas da desunião devem ser eliminadas. E o texto áureo está no livro de Salmos, o Salmo 133 e o primeiro versículo, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a verdade prática que a revista nos traz, que essa lição nos traz no dia de hoje, diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Quero agradecer ao pastor Márcio pela forma que vem mencionando, que vem trabalhando também esses conteúdos. Que Deus o abençoe, e a todos eu desejo um bom estudo da palavra de Deus e uma boa aula. Deus abençoe e até o próximo domingo. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Aqui quem fala é o pastor Márcio, co-pastor na igreja sede e também professor na escola dominical. E estamos iniciando mais uma aula da nossa escola dominical, transmitida pela internet, devido à pandemia, às restrições de não podermos ainda nos reunirmos presencialmente para a escola dominical. Esse domingo, dia 23 de agosto de 2020, nós estamos estudando a lição de número 8, com o título As causas da desunião devem ser eliminadas. Esta lição, número 8, faz parte do trimestre em que estudamos os princípios divinos em tempos de crise. Os livros de Esdras e Neemias é a matéria que estamos vendo, da onde estamos tirando essas lições. E, como falamos, um período de retorno do cativeiro, de crise, de dificuldades e aprendendo, tomando lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os dias de hoje, na época de crise que também vivemos. Da forma como eles enfrentaram e venceram com o nosso Deus, nós também podemos vencer as crises dos dias atuais. A lição de hoje, ela está como base o capítulo 5 de Neemias, mas tomando por base mais um acontecimento do retorno deste povo. Recapitulando um pouco, os livros de Esdras e Neemias, eles mostram o retorno do povo judeu após o cativeiro babilônico, 70 anos. Já vimos que eles retornaram em grupos, em vários períodos, em 3 grupos, e demorou alguns anos esse retorno. No livro de Esdras mostra a reconstrução do templo e o livro de Neemias mostra a reconstrução dos muros. Também vimos que quando eles retornaram o primeiro grupo com Zorobabel, iniciaram a reconstrução do templo, demorou aí quase aproximadamente 20 anos, porque teve uma parada dessa reconstrução do templo, mas depois retomaram e após 20 anos conseguiram finalmente reconstruir o templo. E eles continuaram vivendo na terra, só que com os muros destruídos.
E isso, eles passou um período de aproximadamente 100 anos, desde a ordem de retorno, a permissão de retorno da Babilônia, do Império Persa, para Jerusalém, desde quando eles tiveram essa permissão de retorno, até o primeiro capítulo do livro de Neemias. Esse foi um período de aproximadamente 100 anos. Já disse que em Esdras reconstruíram o templo logo quando eles retornaram, logo no início. E após a reconstrução, eles continuaram vivendo na terra. E quando chegamos ao livro de Neemias, já passou 100 anos deles vivendo nessa terra. Só que em 100 anos a coisa não mudou muito materialmente em relação à crise, em relação às dificuldades. Logo no primeiro capítulo de Neemias, no versículo 3, quando Neemias estava lá no palácio do rei, lá na Babilônia, que agora não é mais Babilônia, né? É Império Persa, nós vemos no versículo 3 assim: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Após 100 anos de retorno, de início desse retorno, 100 anos eles reconstruindo suas casas, já o templo reconstruído, mas a situação ainda não era boa. Eles ainda eram submissos ao Império Persa e estavam vivendo, como diz o texto, em grande miséria e desprezo. Miséria pela pobreza que eles viviam naquela terra, e desprezo porque os samaritanos e os povos ao redor não tinham boa aceitação com eles. Os judeus retornaram, mas não foram bem recebidos pelos povos. Eles estavam sempre com inimigos, com pessoas que não queriam eles lá. E essa situação levou eles ao que nós podemos chamar assim, uma união. E a lição de hoje vamos falar bastante sobre união. Quando as pessoas normalmente se unem, se reúnem quando elas têm algo em comum. As pessoas, a base para algum tipo de união é sempre baseado em algo em comum. Nessa questão, eles após 100 anos, já deu para ver uma coisa que estava como uma base para eles, algo comum para eles, eles estavam unidos na miséria, na pobreza. Era uma situação. Mas na verdade, como um todo, eles ali naquela terra, depois de 100 anos, estavam unidos por serem um mesmo povo, eram todos judeus, uma mesma fé. Aliás, quando se fala em mesmo povo, quando você viaja para algum outro lugar, você quando encontra alguém da sua terra, você normalmente tem um sentimento de união, de se identificar com aquela pessoa, de alívio até quando encontra alguém da terra da onde você é. Se você veio do Nordeste para São Paulo, quando você encontra alguém lá da sua cidade natal, mesmo que você nunca viu essa pessoa, sempre alguém, um conterrâneo, alguém, e você já cria aquela simpatia. É algo, o fato de ser de um mesmo povo, de uma mesma origem, cria um sentimento de empatia, de união, de ser igual, ser do mesmo grupo. Essas coisas, há várias coisas que unem. Às vezes, no trabalho, a pessoa trabalhar, ser de uma mesma empresa, isso gera também um sentimento de união. Os judeus daquela época, da época de Neemias, eram que a base para eles se unirem. O mesmo povo, eram judeus, enquanto outros eram contra eles, judeu por judeu, eles se sentiam unidos e unidos até nesse desprezo dos demais. Uma mesma fé, criam um mesmo Deus, tinham agora o templo reconstruído, o culto foi restaurado. Então eles tinham uma mesma história, vieram do cativeiro, tinham a mesma origem, estavam ali enfrentando os mesmos opositores, as mesmas pessoas que eram contra eles, os outros povos contra eles,
essa história que eles tinham, mesmo antes do cativeiro, lá desde Abraão, toda a história que o judeu tinha era um motivo de união, de sentir-se unido um ao outro. E principalmente desfrutarem a mesma fé, o mesmo culto, o templo que, conforme eu já disse, estava reconstruído. Todos esses fatores davam um sentimento de pertencimento, de estarem juntos, de quererem estar juntos. Essas coisas eram fatores, eram a base para eles se unirem, entre eles estarem unidos, e eles só estavam ainda sobrevivendo por serem justamente a mesma história, o mesmo povo, a mesma fé. Por estarem juntos, era o fator que ainda eles não tinham sido totalmente destruídos. Não havia outro fator ali que garantisse a sobrevivência deles, a não ser serem aquele mesmo povo com a mesma adoração, a mesma forma de agir. E hoje, a igreja também, nós como povo de Deus, de uma certa forma também temos a nossa união, devemos nos sentir como unidos, porque somos o mesmo povo. A começar do novo nascimento, todos nós nascemos de novo, nascemos no Espírito, quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor, passamos a ter uma mesma fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, ou seja, concidadãos é cidadão juntos, os mesmos, como se fosse a mesma nação, o mesmo povo. E o versículo termina: e da família de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte de um mesmo povo e de uma mesma família. Não é só um vínculo de ser um povo, mas ser uma família, a família de Deus. A igreja é a nossa família espiritual. Então, a igreja é um fator de união entre as pessoas. Nós nos sentimos bem na igreja, porque lá nós encontramos pessoas onde nós podemos ter o apoio espiritual, a ajuda, nós nos identificamos. Dentro da igreja é onde a gente encontra pessoas iguais a nós, iguais, não digo fisicamente a mesma, gêmeos, não é isso, mas a igreja tem pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes raças, diferentes níveis de cultura, mas não são essas coisas materiais que unem. A união da igreja está justamente na mesma fé, a identificação de quando estamos numa igreja, estamos adorando ao mesmo Deus, estamos servindo de uma mesma forma, nos sentimos alegres com as mesmas coisas, sentimos Deus da mesma forma, até o nosso linguajar, aquelas falas, aquelas expressões de crente são as mesmas. A gente tem um dialeto de crente, não? O fogo caiu, é uma bênção. Alguns falam o varão, a varoa, essas coisas que a gente até brinca muito, mas a nossa forma de falar, as coisas que nós fazemos, tudo isso nos une, nós nos sentimos bem quando estamos próximos daqueles que têm o mesmo pensamento, a mesma forma de crer, a mesma forma de agir. Isso gera uma união, e a igreja é uma comunidade, é um local de união. União pelos mesmos desejos, pelos mesmos sentimentos e principalmente pela mesma fé, pelo mesmo destino, a glória eterna. Tudo isso nos faz que nos identifiquemos uns aos outros. E é gostoso quando a gente tem esse sentimento de pertencer ao grupo, pertencer à igreja. Há hoje em dia também pessoas que falam que não precisa da igreja, que a igreja é coisa de homens, é para enriquecer os pastores, que o culto eu faço na minha casa. Tudo isso são argumentos e eu enxergo assim um trabalho do espírito maligno, de uma força contrária à vontade de Deus, porque se você estiver
só na sua casa e achando que isso basta. Não, nós precisamos, nós como humanos, nós precisamos ter essa união, esse contato com os semelhantes nós. Desde que Deus criou Adão, ele mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. E fez quem? A Eva. Porque Deus mesmo, que conhece a Escritura, sabe que nós precisamos estar unidos a outras pessoas, ter essa sociedade, esse pertencimento, esse encontro. Então os cultos são para adorar a Deus, são para louvá-lo, mas são também momentos, e a igreja como instituição é o local onde a gente consegue, nós humanamente, conseguimos ter o preenchimento dessa necessidade de comunhão. A comunhão é necessária. Quando Jesus, aqui na Terra, estabeleceu o seu ministério, ele não pregava e falava agora siga sua fé e fique sozinho. A primeira coisa que ele fez foi reunir 12 discípulos e treinar e conviver com eles, e fez a primeira ceia com eles, e tudo que ele fazia era junto com eles. E ele declarou, olha, eu quero estar com vocês sempre. O próprio Jesus tinha esse comportamento. Pessoas que ficam nas suas casas, que não têm interesse de estar na igreja, de vir aos cultos e participar, e que tem esse discurso de que a igreja é coisa humana e que eu posso adorar a Deus na minha casa, há coisa errada nessa pessoa. Ela ainda não faz parte desse corpo de Cristo. Não, porque se ela fizesse, ela nós humanos, nós precisamos de comunhão, de união, de compartilhar, de estar juntos. Nós temos essa necessidade de estar juntos, aqueles que têm coisas em comum conosco. Se não há desejo de estar na igreja, de estar no culto, de estar com os demais irmãos, só mostra uma única coisa, que nós não temos coisas em comum. Nós não temos o mesmo pensamento, nós não temos o mesmo desejo. Pessoa que não quer estar juntos é porque não quer estar junto no culto, na igreja, com os demais crentes e quer ficar na sua casa. Ela está de outra forma dizendo, eu não sou igual a vocês, eu não tenho a mesma fé, eu não tenho os mesmos valores, eu não tenho os mesmos princípios, não, eu tenho outras coisas e quero estar em outro lugar com outras pessoas. Toda vez que você tem compatibilidade, que você tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, os mesmos desejos, você quer estar com aqueles que são como você, que têm essas mesmas necessidades. O culto não é uma simples cerimônia para reunir pessoas e arrecadar ofertas. Não, de forma nenhuma. O culto é uma necessidade que todos nós, humanos, temos de estar juntos com aqueles que são nossos irmãos. É uma necessidade. É uma necessidade. E se nós não sentimos essa necessidade, é porque nós não temos o mesmo pensamento, nem a mesma fé, nem o mesmo desejo, ou seja, não fazemos parte. Não, se você não tem esse desejo, claramente é porque você ainda não faz parte do corpo de Cristo. Ao de falar, argumentar, com tantos pensamentos, tantos argumentos humanos. Mas a questão de fé, a questão de igreja, é uma questão de necessidade espiritual, de estar junto, de pertencer ao mesmo grupo, às mesmas pessoas. Essa é uma das bases da necessidade de ter culto, de ter igreja, de estarmos reunidos. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso estar com eles, eu preciso encontrá-los, eu preciso que a gente está nessa pandemia sentindo falta de abraçá-lo, de cumprimentar, de estar junto, de conversar, de sentir um ao outro. Eu preciso porque são meus irmãos. Eu não tenho esse desejo com pessoas que são diferentes, que pensam diferente de mim,
eu posso, não é que a gente se isola do mundo, mas você não tem aquele prazer de estar com uma pessoa que é totalmente contrário ao que você pensa, acredita, aos seus desejos, à tua vontade. Então, é necessário, eu tenho desejo de estar no culto, eu tenho desejo de estar na igreja, eu preciso da igreja, a igreja não pode acabar, a igreja precisa porque eles precisam existir porque eu preciso da igreja. Aí fala, não, mas você não precisa de Deus? Sim, eu preciso de Deus e Deus está em todo lugar, sim, mas eu como humano também preciso dos demais servos de Deus comigo. Eu preciso sim, é uma necessidade que eu já disse, Deus mesmo sabe que precisamos e Ele sempre trabalhou e deu condições daqueles que são os seus de estarem juntos. Amém? Então, continuamos caminhando juntos. E essa situação aqui dos judeus na época de Neemias, eles tinham a união por esses diversos fatores, o mesmo povo, o mesmo grupo, a mesma situação, a mesma crise, tudo isso os unia. Porque no capítulo 5, Neemias se depara com uma situação que começou a gerar uma desunião. Começou a ameaçar a união que existia entre eles. Mesmo sendo o mesmo povo, a mesma adoração, o mesmo Deus, o mesmo templo, a mesma crise. Só que agora no capítulo 5, nós encontramos lá no versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ou seja, chegou para Neemias bastante reclamações, várias reclamações das famílias contra os próprios judeus. Eles tinham oposição dos demais, mas agora entre os próprios judeus havia oposição, havia um clamor, alguma coisa não estava certo nesse relacionamento. Os versículos 3 e 4 nos diz assim: também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Então, irmãos, no capítulo 5, dos versículos 1 a 5, nós encontramos um problema. Que problema? Esse povo, conforme lemos no capítulo 1, estava em miséria, em pobreza. E eles narraram, nesses versículos, capítulo 5, 1 a 5, versículos 1 a 5, narraram a pobreza que as suas famílias estavam com dificuldades do sustento para conseguir o alimento para o dia a dia. Era pobreza mesmo, falta de dinheiro para sustentar a família. E além de sustentar a família, eles tinham que pagar impostos aos governos, impostos ao império, eles tinham que pagar, eram cobrados os impostos. E diante dessa pobreza, para sustentar a família, para conseguir o alimento dentro de casa e para pagar os impostos, esses versículos nos mostram que eles fizeram empréstimos. Começaram a fazer empréstimos, só que entre irmãos judeus que tinham mais condições. Havia alguns que tinham dinheiro, que tinham condições. Em toda a sociedade tem aqueles que têm menos condições, outros têm mais. Isso é natural na sociedade humana. Sempre tem essa situação. Uns com mais, outros com menos. E nessa situação, eles pegaram e fizeram empréstimos. O problema é que esses judeus que emprestaram, que tinham mais, eles emprestaram no que a gente chama de agiotagem, ou seja, cobraram valores a mais. Não foi um empréstimo simples, eles queriam ter lucros. E esses juros altos eram abusivos, levando a, conforme foi narrado nesses versículos, eles perderem as propriedades. Não podiam pagar as dívidas pelos juros altos, pela agiotagem, pela usura, não podiam pagar. Os credores, que eram judeus,
tomavam as propriedades e chegavam ao ponto de escravizar os filhos e as filhas. Então tomavam até as pessoas como escravos. Aí judeus passavam a ser escravos de outros judeus. E isso até como escravos podiam ser vendidos para outros. Ou seja, eles saíram de uma situação, foram libertos, foram cativos para a Babilônia como escravos, tiveram a liberdade de voltar à sua terra e estavam se tornando escravos, só que agora dos próprios judeus, aqueles que tinham mais condições. A injustiça social era o que estava agora criando a desunião. A ameaça à união daquelas pessoas agora era a diferença financeira e esses empréstimos a juros altos que faziam com que as pessoas não tivessem condição de pagar, tinham que penhorar, dar suas propriedades e perdiam as propriedades e tinham que dar até a sua vida, dos seus filhos, para pagar essas dívidas que com esses juros altos não conseguiam pagar. Esse problema chegou a Neemias e ele teve que tomar atitudes. Então, a gente agora reflete um pouco sobre essa situação, que a união que havia, ela estava ameaçada. E ameaçada por causa de dinheiro, situação financeira, por falta de amor entre pessoas do mesmo grupo. E dinheiro, a raiz de muitos males nessa terra. A ganância de alguns. A ganância. Infelizmente, o dinheiro tem levado muitos à desunião. A união é fator de tantas bênçãos, de tantas coisas boas na vida, e as coisas, as bênçãos alcançadas, as alegrias são destruídas por ganância. Há muitas situações em que o dinheiro destrói amizades, destrói casamentos, destrói união, destrói igrejas. E, infelizmente, porque, vamos dizer assim, não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, é que a Bíblia nos diz, o amor a esse dinheiro, essa busca desenfreada por dinheiro que destrói. Foi o que aconteceu naquela época. E hoje em dia pode acontecer da mesma forma, e acontece. Às vezes, famílias são destruídas, relacionamentos, e dentro da igreja, entre as pessoas, de novo por dinheiro, por ganância. Nós precisamos do dinheiro para viver, mas o problema é quando esse amor, colocar o dinheiro em primeiro lugar, faz com que nós percamos os valores morais, os valores de relacionamento, e torna-se fator de desunião. Só que Neemias tomou atitudes para solucionar rapidamente esse problema. Veja Neemias no capítulo 5, os versículos 6 e 7. Neemias solucionou esse problema, e alguns detalhezinhos que a gente vê aqui na ação de Neemias quando ele ouviu essas reclamações. Versículo 6. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Eu estou lendo numa outra tradução aqui, uma tradução que fica mais fácil de entender. Fiquei furioso. Primeiro ponto é indignação. Ou seja, Neemias não ficou indiferente. Nós temos que estar preocupados com a união e com a justiça em nosso meio. A igreja precisa estar unida. Eu falei aqui do sentimento de união que há na igreja, de sermos o mesmo povo, a mesma família. Mas às vezes as pessoas se afastam e brigam, e os outros, os demais, nós todos precisamos ter essa indignação. Não podemos ficar passivos, nós precisamos, não é indignação de querer brigar com as pessoas, não é isso. É não aceitar que as coisas, as situações da vida, as crises tragam desunião. Isso nós não podemos aceitar, nós precisamos enfrentar isso, tomar atitudes. E o versículo 7 diz: fiz uma avaliação de tudo. Ele avaliou, ou seja, ele ficou furioso, né? Ele tomou
aquilo como algo que ele precisava resolver, mas ele não agiu por sentimentos. Ele fez uma avaliação, ele pensou consigo mesmo, ele analisou, ele pensou na situação. A gente não pode tratar problemas pelo sentimento, pela a reação instantânea que vem de momento. Nunca se deve fazer isso, porque isso, reagir pelos sentimentos sem pensar, ao invés de unir, causa mais problemas, mais desunião. Embora ele tenha ficado furioso, ele ficou indignado, mas ele, antes de fazer alguma coisa, o versículo 7 diz que ele fez uma avaliação de tudo, ele pensou. Então ele não aceita, mas ele analisa, vê as alternativas, o que pode ser feito ou não, e continua o verso. Então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles. Depois de avaliar, Neemias reúne a todos, reúne os nobres, os ricos, e nessa reunião ele apresenta argumentos. Ele começa a mostrar o que eles estavam fazendo de errado. Veja que o que chama atenção é que, diante da desunião, a desunião que era, nesse caso, decorrente de injustiças sociais, Neemias não ficou parado. Ele tomou atitude, mas ele não saiu brigando com as pessoas ou prendendo. Ele reuniu as pessoas e falou: vamos conversar. E ele falou franca e seriamente sobre o problema. Ele apresentou a situação e, no decorrer dos versículos, nos versículos a seguir, ele chama atenção. Mas como ele chama atenção? Argumentando, dizendo: olha, nós éramos escravos, tivemos a liberdade e agora voltamos a ser escravos. Isso é uma vergonha para nós. Isso não é um comportamento correto. Ele começou a chamar a atenção, chamar a consciência daquelas pessoas sobre o seu comportamento, sobre o que estava errado, sobre o ganho, a usura, o que eles estavam fazendo com que os irmãos se tornassem escravos, mas por cobrarem juros abusivos. A questão não é que tinha que dar dinheiro às pessoas, essas pessoas simplesmente receber doações, que muitas vezes as pessoas acham que o governo, a igreja, ou as pessoas têm que ficar distribuindo dinheiro aos outros. Não é isso. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm que conseguir as coisas, têm que lutar pelo seu sustento, pelas coisas que precisam. Isso é necessário, todos têm que fazer isso. Não é distribuir dinheiro e sustentar as pessoas para não fazer nada. Não, a Bíblia nunca disse isso. Mas quando as pessoas passam dificuldades, a gente tem que ajudar, mas não se aproveitar da situação. O que estava acontecendo é que eles estavam se aproveitando da miséria, da dificuldade, cobrando juros abusivos e tomando o pouco que essas pessoas tinham. É diferente de um empréstimo para ajudar, e essas pessoas tinham que se devolver, tinham que repor. Mas eles não conseguiam repor, por quê? Porque esse empréstimo era a juro alto, era abusivo, era para tomar as suas propriedades. O que Neemias fez? Tratou o problema. Quando alguma coisa está gerando a desunião, gerando problemas na igreja, gerando problemas entre os irmãos, da mesma forma que foi naquela época, na liderança de Neemias, nós, os líderes, ou mesmo você na liderança da sua casa, na liderança do relacionamento, na liderança do seu grupo, precisa tomar atitudes. Volto a dizer, como Neemias fez? Prendeu todo mundo? Não. Bateu em todo mundo? Não. Ele pegou e foi com agressividade? Não. Ele reuniu, discutiu o assunto, colocou os argumentos, mostrou o erro. Ele não ficou alisando, ele mostrou o erro. Ele sentiu a necessidade, se indignou com aquilo, não deixou passivo. Então, nós precisamos manter a união da igreja como? Corrigindo os problemas. Não pode deixar os problemas seguirem, porque eles vão aumentando.
Mas como se corrige? Não é na violência, não é na briga, porque isso gera mais desunião, não é na simples punição, nada disso. É como Neemias fez. Na época de crise, às vezes problemas podem gerar desunião e a desunião faz com que ninguém chegue a lugar nenhum. Eles conseguiram construir esses muros em 52 dias. Mas por que eles conseguiram? Obviamente com a ajuda de Deus, mas porque eles estavam unidos. E quando alguma coisa começou a atrapalhar essa união, Neemias agiu rápido para solucionar o problema. Era uma exploração dos ricos? Era. Mas ao invés de partir para a guerra, para a briga, chamou todos para a reunião, argumentou, mostrou as necessidades, mostrou o que estava errado, falou com essas pessoas, chamou a consciência, e é isso que deve ser feito. Os problemas devem ser tratados de uma forma inteligente, de uma forma clara, sem brigas, mas com as coisas claras, com a situação clara, mostrando os problemas que estão acontecendo, mostrando as soluções, mostrando o que pode ser feito. Inclusive, Neemias, a solução foi justamente essa, de mostrar as soluções. Ele mostra o que deve ser feito. E Neemias, ele deu o exemplo. Neemias, no capítulo 5, versículo 10, diz: eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Olha só, ele como governador e as pessoas que trabalhavam com ele eram pessoas de condições financeiras. Estavam emprestando também, porque a questão da necessidade de empréstimo, isso era uma realidade pela dificuldade financeira que os mais pobres viviam. Volto a dizer, o problema não era o empréstimo, o problema é ser juro alto. E ele mesmo passou a dar o exemplo, ele e as pessoas que trabalhavam com ele, falaram: vamos acabar com a cobrança desses juros. Emprestou? Vamos receber? Sim, mas vamos receber as coisas no tempo, corretamente, honestamente, sem abusar de ninguém. Então, ele deu o exemplo. É um primeiro ponto aí a destacar também na atitude de Neemias para resolver a desunião, para voltar a ter união, foi dar o exemplo. Ele, na liderança, deu o exemplo. A gente não pode só cobrar dos outros, cobrar união, cobrar amor, cobrar atitude, cobrar perdão, cobrar isso, cobrar todas as coisas, cobrar, se a gente não der exemplo. Nós precisamos viver o que falamos. Na sua casa, se você quer cobrar alguma coisa dos seus filhos, dê o exemplo. No grupo em que você está, na igreja, dirigindo com as pessoas, você deve dar o exemplo. Não pode só cobrar e não praticar. Nós precisamos ser os primeiros a dar o exemplo para poder conviver e para poder alcançar a ação das pessoas. Versículo 11. Ele fez uma proposta, então. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Neemias propôs então todos, partindo das pessoas que trabalhavam com ele e todos os outros judeus que tinham condições, para devolver o que eles tinham tomado. Não é que eles estavam distribuindo dinheiro para os pobres do nada, não era isso. Ele estava falando: vamos devolver o que foi pego de forma, vamos dizer, injusta, o que foi cobrado numa situação de dificuldade, cobrado além do que era justo. Vamos devolver para que essas pessoas não sejam escravos, para que elas possam trabalhar. Devolve essa parte de juro que foi cobrado, devolve a terra que foi tomada, por que tomou? Porque eles não conseguiam pagar um juro alto. Essa foi a atitude, a solução. Devolve o que foi tomado nessa situação de abuso. Vamos corrigir isso. Foi dessa forma que Neemias trabalhou para resolver o problema. A igreja precisa continuar a trabalhar, viver em união.
E esse acontecimento do capítulo 5 foi um problema financeiro, foi um problema de pessoas que com mais condições abusando daquelas que tinham menos condições. Na igreja, na nossa vida, pode haver situações ou financeiras ou qualquer outra situação que aconteça, porque relacionamentos humanos são complicados. Existem diferenças e existem situações que nós enfrentamos que geram discórdia, gera problema, gera às vezes desentendimento. Isso acontece. Nós somos humanos, enfrentamos esses problemas. Mas eles têm que, conforme Neemias fez, ser resolvidos rapidamente. Nós precisamos agir rapidamente para corrigir. Não podemos deixar que a desunião prolifere em nosso meio. Não pode isso. A igreja tem que ser um lugar de união, tem que ser um lugar de justiça. Nós devemos trabalhar para que tudo seja resolvido. Se você tem um problema no seu casamento que está gerando desunião, converse. Não vá para a briga, não vá cobrar. Ceda, vá conversar calmamente, tranquilamente, mas resolva o que está causando desunião. Se você tem problema com seus filhos, resolva, vá, converse, trate o assunto. Novamente, o que Neemias não foi lá e prendeu aquelas pessoas. Ele propôs, vamos consertar o que estava sendo feito. Vamos lá, devolve o que foi a mais. Vamos devolver e vamos pôr uma pá sobre esse assunto. Vamos deixar isso para lá. No sentido de corrigir, de acabar com o que gera a desunião e continuar a vida. Foi o que Neemias fez. Nós devemos fazer isso nos relacionamentos em casa, no trabalho, com os amigos, com os parentes, na igreja, principalmente na igreja. Não deixe que situações de confusão continuem. Não alimente isso com conversas, com fofocas, ou contando para um, para outro. Não jogue lenha na fogueira. Não faça isso. Procure a união. Se alguém está brigado, seja um instrumento de conciliação, porque sem união todos são prejudicados. Ali, naquela situação de crise, eles precisavam reconstruir os muros porque a miséria toda vinha por serem atacados, por não terem defesa, e precisava disso ser resolvido. E só poderia ser resolvido se todos estivessem juntos, unidos. A igreja precisa também ser lugar de união, que todos trabalhemos unidos e também para nos sentirmos bem, conforme eu já falei bastante. A gente precisa ter prazer de estar com os nossos irmãos e a gente precisa sentir união, gostoso, alegre, aquele sorriso de estar junto, de caminhar junto. A igreja precisa ser o melhor lugar do mundo para estar. Por quê? Porque é onde falamos com Deus, mas é onde também encontramos nossos irmãos e vivamos em união. Conforme vemos na revista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom, é uma bênção para todos nós e que nós possamos viver assim. Viva em união na sua casa, na sua família, na igreja, no trabalho, onde você estiver. A união é a chave para a vitória. Crendo em Deus, permanecendo com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua fé firme, inabalável, mas unido. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Se alguma coisa está fora do lugar, está gerando desunião, faça como Neemias. Resolva rapidinho para que a união prevaleça. Amém? Vamos continuar nessa luta juntos. Vamos vencer a crise juntos. Agradeço a Deus, agradeço a todos vocês por estarmos juntos e vamos continuar nessa batalha. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos nos reunirmos aqui pela internet e para estudar a Tua Palavra. Obrigado pela vida de todos que estão acompanhando, que ouviram esse ensino, e te peço que fala aos corações
e que se há algum sentimento de desunião, de mágoa, que isso seja vencido, seja derrubado, tira da mente, do coração de cada um qualquer sentimento, Senhor, que possa promover a desunião, que nós possamos estar sempre unidos. Também eu te peço que abençoe aqueles que estão em crise, em dificuldade, que possamos juntos vencer essas dificuldades, essa crise toda. Ajuda que a igreja seja um lugar onde nós nos sintamos bem, onde sintamos a tua presença e a comunhão entre todos. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.